O sol da manhã filtrava-se pela exuberante vegetação que rodeava a modesta casa de Ly-Tun, lançando luz salpicada sobre uma mesa e cadeiras de madeira desgastada no jardim. O ar trazia o doce perfume das flores em flor enquanto um gentil policial, o oficial Nguyen Van Trng, se aproximava com passos decididos, seu uniforme impecável apesar da hora matutina. Tuen, uma mãe solteira resiliente com um sorriso cansado mas esperançoso, esperava sentada, seu filho pequeno Dui brincando por perto com um caminhão de brinquedo. O coração de Trng disparou ao se juntar a ela. O peso de uma pequena caixa de veludo no bolso era um segredo que ele não podia mais guardar. Ele pegou a mão dela, seu toque gentil mas firme, e os olhos dela se arregalaram de surpresa. Tuen, o que você acha? Ele perguntou, sua voz suave mas firme. Ela inclinou a cabeça, um rubor subindo pelas suas bochechas. O que é isso? Com uma respiração profunda, Trng puxou a caixa, abrindo-a para revelar um anel de ouro brilhante que captava a luz do sol. Ele o deslizou no dedo dela, suas mãos tremendo ligeiramente. Quer casar comigo? Vamos construir uma família juntos. Os olhos de Tuen se encheram de lágrimas de alegria, sua voz tremendo. Sim, anh, eu adoraria ser sua esposa. Trng sorriu, apertando a mão dela. Você está bem? Parece sobrecarregada. Ela riu em meio às lágrimas. Estou tão feliz. Sim, eu vou casar com você. O olhar de Trng suavizou-se enquanto ele segurava a mão dela com mais força. Você quer caminhar esta vida comigo, até o fim? Tiểu nữ assenti com entusiasmo. Sim, anh, quero. Ele se inclinou mais perto, sua voz uma promessa. Então, de agora em diante, somos uma família, eu, você e Dui. O sorriso dela se alargou. Sim, por favor, coloque o anel em mim. Enquanto ele ajustava o anel, sua faixa dourada brilhando, ele acrescentou: não importa as lutas ou dificuldades, eu as compartilharei com você. Os olhos de Tuen brilharam com gratidão. Obrigada, anh. Estou tão feliz. Trng afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Não vou deixar você lutar sozinha mais. Você merece paz. Determinada, ela respondeu: trabalharei duro para construir um lar feliz para nós, enquanto eu tiver saúde, isso é suficiente para mim. Ele balançou a cabeça gentilmente. Você não precisa trabalhar demais. De agora em diante, deixe-me ser o pai de Dui. Prometo ser um bom marido e garantir que você e Dui nunca precisem de nada. O coração de Tuen inchou. Dui sempre quis um pai. Por favor, trate-nos com a mesma bondade que você demonstra agora. Trường assenti solenman. Permito. Dui ficará encantado. Ele terá um pai de verdade agora. A ideia do futuro de Dui iluminou o rosto de Trng. Vou cuidar dele como um pai deve. Ele vai para a escola. Terá uma boa vida. Vamos criá-lo juntos para ser melhor do que nós fomos. Tiểu nữ apetu a mão dili. Com você o guiando, sei que ele se tornará uma ótima pessoa. Trường sorry u. Com certeza. Faremos isso juntos. Um alívio a invadiu enquanto ela sussurrava.
Não serei mais mãe solteira. Os olhos de TRNG brilharam com uma nova ideia. Se seus pais soubessem, ficariam radiantes. Ela assentiu. Eu também acho, Ele se inclinou, sua voz sincera. Estou planejando comprar um terreno aqui, construir uma casa e ficar em vez de voltar para a cidade. Vou trazer você e Dui para morar comigo. Você concorda? O rosto de tio N se iluminou. Sim, anh. Ansiosamente, ela acrescentou. Vou trabalhar duro para ajudar a construir nossa casa. TRNG balançou a cabeça. Só preciso que você e Dui estejam saudáveis e felizes. Eu cuido do resto, mesmo que seja difícil. Ele olhou para o relógio. Preciso visitar uma senhora mais tarde, que mencionou a terra dela. Vou verificar o preço e resolver isso. Tiểu nữ Soryu. Não se preocupe com isso. Apenas converse comigo se ficar difícil. TRNG se levantou, ajustando o boné. Vou buscar Dui na escola mais tarde. Fique em casa, arrume as coisas e não vá muito longe, ok? Ela assentiu. Cuidado. Anh. Traga Dui de volta em segurança. Enquanto ele se afastava, tio N observava, seu coração cheio. Vou trabalhar duro para apoiar a TRNG. Nunca o deixarei lutar sozinho. Ao meio-dia, o sol brilhava ferozmente. Seus raios dourados assavam a terra enquanto tio N entrava em sua vasta plantação de cabaças. As vibrantes videiras verdes se estendendo pelo solo fértil como uma tapeçaria viva. O ar zumbia com o suave burburinho das abelhas que esvoaçavam entre as flores, e o leve aroma de frutas maduras misturava-se com o cheiro terroso do jardim. Vestida com uma camisa azul desbotada e um chapéu de aba larga para se proteger do calor, tio N carregava uma cesta de vime resistente, suas mãos movendo-se com facilidade enquanto ela começava a colheita. Ela selecionava cuidadosamente as cabaças mais longas e roliças, sua faca cortando os caules com um satisfatório snip, cada fruta caindo na cesta com um leve baque. A plantação era um trabalho de amor, suas fileiras pesadas com a colheita da estação, e ela trabalhava metodicamente, movendo-se de uma ponta a outra, seus passos rangendo no solo seco. Depois de encher sua cesta até a borda, o suor brilhava em sua testa, e ela parou para enxugá-lo, sentando-se em um banco de madeira sob a sombra de uma árvore próxima. O peso de sua colheita parecia uma pequena vitória, um testemunho de sua resiliência como mãe solteira. Recuperando o fôlego, ela colocou a cesta no ombro e partiu em direção ao mercado da cidade, o caminho serpenteando pela aldeia com suas trilhas empoeiradas e pássaros tagarelas. No agitado mercado, o ar estava denso com o clamor dos vendedores e o aroma da comida de rua. Milho grelhado e fofumegante flutuando pela multidão. Tio N encontrou um lugar perto de um canto sombrio, arrumando suas cabaças em pilhas organizadas, suas peles verdes brilhantes captando a luz do sol e atraindo olhares curiosos. A notícia de seus produtos frescos se espalhou rapidamente, e logo um fluxo constante de clientes se aproximou. Mulheres idosas regateando com sorrisos calorosos, jovens mães comprando em grande quantidade e até alguns vendedores ambulantes reabastecendo suas barracas. Um comprador, um homem alegre com um chapéu de palha, pegou 3 cabaças. Quanto? Ele perguntou. Tiểu nữ Z Ponder.
10 mil ao quilo, chú? Ele assentiu, adicionando mais 2. 5 quilos. Então, 50 mil. Outra mulher, carregando uma criança pequena, interveio. Vou levar 10 quilos para o meu restaurante. As mãos de tio N se moviam rapidamente, pesando e ensacando, as moedas se acumulando enquanto sua cesta esvaziava. Seu coração se encheu de orgulho. O dinheiro era um salva-vidas não apenas para ela, mas para a família que estava construindo com TRNG. Exausta mas eufórica, ela chamou um vendedor próximo. Um copo de chá de limão gelado, por favor. O vendedor entregou a ela uma bebida fria e refrescante. E ela a bebeu com gratidão, a acidez revigorando seu espírito. Enquanto ela cuidava de sua banca, seu telefone vibrou no bolso. Puxando, ela atendeu. Alô, TRNG, sou eu. Você está livre? Do outro lado da linha, a voz de Kien chiou. Sim, estou. Tem um momento? Tio N encostou-se à sua mesa, ouvindo enquanto Kien continuava. Venha para o café da NGC. Preciso falar sobre algo importante. Ela sorriu, imaginando o envolvimento de TRNG, e se concentrou novamente em suas vendas. Uma jovem se aproximou, seus olhos arregalados de curiosidade. Onde você conseguiu essas cabaças? Elas são tão frescas. Tiểu nữ Soriu. Do meu jardim, em 10 mil o quilo. Agora Batu Palmas. Sério? Me dê 2 quilos, por favor. Tiểu nữ Espesso. Isso dá 20 mil, em Obrigada. Agora Soria Radiant. Você é incrível, Enquanto isso, no café da NGC, TRNG chegou. O interior fresco era um alívio do calor do meio-dia. Ele avistou Kien em uma mesa de canto, cercado por projetos espalhados e uma xícara de chá. Kien, está esperando há muito tempo? Ele perguntou, deslizando para uma cadeira. Kien balançou a cabeça, empurrando os papéis para ele. Acabei de chegar. Estava na casa de tio N. Ela está parecendo mais saudável. O que você vai beber? TRNG pediu um café preto com leite, o rico aroma preenchendo o espaço. Bom saber. Por que você me chamou aqui? Kien se inclinou, seu tom sério. Para discutir aquele negócio de terras. Vamos visitar a senhora hoje, verificar o preço e os termos. Você está livre mais tarde? TRNG assentiu, batendo na mesa. Sim, eu estava planejando perguntar a ela de qualquer forma. Vamos fazer acontecer. Kien sorriu, entregando-lhe os projetos. Aramão. Dê uma olhada nesses designs de casa. Pensei que combinariam com o terreno. TRNG folheou as páginas, admirando uma moderna vila em estilo tailandês com amplas varandas e jardins exuberantes. Isso é impressionante, perfeito para o terreno. O orçamento é apertado, porém, vou comprar o terreno primeiro. Construir no próximo ano ou algo assim. Quem assenti aprovadoman. Jogada intelligent. E parabéns por pedir tio N em casamento. Ouvi dizer que ela disse sim. O rosto de TRNG se iluminou, um sorriso orgulhoso se espalhando. Ela disse: vou trabalhar duro para fazê-la e a Dui felizes. Colocá-lo em uma boa escola, dar-lhes estabilidade.
Quien deu um tapinha no ombro dele. Se precisar de algo, estou aqui. Agora você tem uma família. TRNG suspirou, sua expressão suavizando-se. Só queria que minha mãe estivesse aqui. Ela está em uma longa viagem de trabalho. Ela ficaria nas nuvens com tio N. Kyn ufaitsoi acino simpatico. Espero que ela esteja segura por lá. Pelo menos a saúde de tio N voltou aos trilhos. Isso tira um peso de sua mente. TRNG tomou um gole de café, o calor o acalmando. Vamos para a casa da senhora em breve. É perto daqui? Quien confirmou. Sim, é só uma curta caminhada daqui. TRNG olhou os designs novamente. São lindos. Vou usá-los se eu construir. Guarde-os para mim. Quien riu, guardando os papéis. Estão seguros comigo. Pronto para ir. TRNG pagou pelas bebidas, deixando uma gorjeta generosa. Sim, vamos em frente. De volta ao mercado, tio N atendeu outro cliente, um homem corpulento com uma cesta. 10.000 o quilo. Chu. 2 quilos são 20.000. Os ganhos do dia aumentaram. Seu espírito se elevava a cada transação, inconsciente dos planos que se desenrolavam para seu futuro lar. Quando o sol do final da tarde se pôs, lançando um brilho âmbar quente sobre a pitoresca aldeia, o oficial Nguyen VNTRNG e seu amigo Quien sentaram-se no canto aconchegante de um café local. O ar rico com o aroma de café recém-coado e o fraco zumbido de um ventilador de teto. A mesa de madeira entre eles estava repleta de plantas arquitetônicas, esboços detalhados de uma vila em estilo tailandês com telhados inclinados, amplas varandas adornadas com vasos de plantas e um jardim espaçoso onde as crianças poderiam brincar. TRNG passou o dedo pelas linhas do projeto, seus olhos brilhando com uma visão do futuro. Isso é exatamente o que eu quero para tio N Dui, disse ele, sua voz carregada de determinação. Um lar de verdade, um lugar onde possamos construir memórias. Quien, ajustando seus óculos, assentiu com um sorriso. É perfeito para aquele terreno. Vamos garantir a terra hoje. Tenho o depósito pronto, 400 milhões para começar. TRNG deu um tapinha no ombro de Quien, uma faísca de gratidão em seus olhos. Você tem sido uma grande ajuda, Quien. Vamos fazer isso acontecer. Com um aceno compartilhado de resolução, eles pegaram os projetos e saíram para a noite que refresciava, o caminho de cascalho rangendo sob seus sapatos enquanto se dirigiam para a modesta casa de Banguin Teagangan, uma senhora idosa cuja vida solitária a levará a este momento de desapego. A casa de Bangan ficava na beira da aldeia, suas paredes de madeira desbotada cercadas por um jardim onde flores murchas lutavam contra a estação seca. Ao se aproximarem, ela emergiu da porta, sua figura frágil apoiada em uma bengala, seu rosto marcado por linhas profundas, mas suavizado por um sorriso acolhedor. Entrem, entrem, sentem-se, disse ela calorosamente, gesticulando para um par de cadeiras desgastadas em sua varanda, a madeira rangendo sob seu peso enquanto eles se acomodavam. Uma brisa suave trazia o perfume do jasmim, misturando-se com o aroma terroso dos campos próximos. TRNG começou, seu tom respeitoso, mas sério. Bah, quem me disse que você está vendendo sua terra? Eu gostaria de comprar o lote inteiro, se estiver disposta. Bangan assentiu lentamente, suas mãos descansando sobre os joelhos, os nós dos dedos retorcidos por anos de trabalho. Sim, estou vendendo tudo. São cerca de 17 metros,
Embora eu não tenha medido há muito tempo, meus olhos não são mais tão bons. Quien interveio. Nós vamos medir corretamente para ter certeza. TRNG trabalha na delegacia local. Ele é sério sobre este negócio. TRNG acrescentou. Eu vim com Quien há alguns dias para vê-lo. É espaçoso, com boa luz solar e espaço para uma casa e um jardim. É perfeito para minha família. Você mora sozinha aqui? Bah! O olhar dela desviou-se para o quintal vazio. Um lampejo de tristeza cruzando seu rosto. Só eu agora. Meus filhos se foram. E não tenho mais ninguém. É muito silencioso aqui. O peso de sua solidão pairava pesado no ar, tocando o coração de TRNG. Ele se inclinou para a frente, sua voz gentil, mas firme. Quanto você está pedindo pela terra? Bah! Bangan pensou por um momento, seus lábios franzidos enquanto ela calculava. 40 milhões por metro, disse ela finalmente, sua voz firme apesar da idade. Quien pegou um pequeno bloco de notas, rabiscando rapidamente. 17 metros, isso dá cerca de 780 milhões. TRNG assentiu, impressionado com a justiça do preço. Isso é razoável. Mas você tem certeza absoluta de que quer vender? É uma grande decisão. Os olhos de Bangan ficaram distantes, seus dedos apertando sua bengala. Tenho certeza. Estou velha agora. Não adianta segurá-lo. Não consigo mais cuidar da terra. E não há ninguém para passá-la. É hora de desapegar. Suas palavras carregavam uma tranquila resolução, e TRNG sentiu uma pontada de simpatia pela solidão que ela suportava. Ele trocou um olhar determinado com Quien. Então eu comprarei. Vamos fazer o depósito agora para selar o acordo. Ele se levantou, saindo para sua motocicleta estacionada, onde destrancou uma pequena caixa de metal na alforge. Retornando com uma pilha grossa de dinheiro, ele a colocou sobre a mesa com cuidado. Pagarei 400 milhões adiantado. Quitaremos os 380 milhões restantes assim que todos os documentos estiverem finalizados. Bangan acenou com a mão, sua confiança evidente em seus olhos cansados. Não precisa contar. Confio em vocês. Du was crying as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As unquote, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it's quite natural for me to ask her for advice on what happened her deal with the crossing grips. Obviously, she has been doing something right to be so full of vitality and joy after such a short time. She described it, her travels around the world with sparkling eyes and her plans for the next year with a joyful smile. What a contrast to how I was. Phyllis had been so open with me. I felt encouraged her to ask her